Se alguém te perguntasse hoje, você tem fé em Deus? Eu tenho certeza absoluta de duas coisas. Primeiro, você responderia sim, tenho fé em Deus. Mas no seu interior, você se questionaria: será que eu tenho mesmo? Será que a minha fé é uma fé grande, uma fé pequena? Afinal de contas, eu tenho medo, eu tenho insegurança, muitas vezes eu duvido. Será que isso é falta de fé? O que é que eu faço para ter uma fé maior, para ter essa convicção da minha fé? Para você responder todas essas perguntas, preste atenção. Hoje, graças a Deus, já estamos no 14º vídeo dessa série maravilhosa da leitura do Evangelho segundo São Mateus, onde estamos lendo um capítulo por dia durante 28 dias, para assim lermos todo o Evangelho segundo São Mateus. E o centro da nossa reflexão de hoje é essa dúvida que todos nós temos. Ponto final. Não adianta você dizer que não passa por isso, porque você passa. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas a minha fé às vezes é tão pequena, porque eu tenho medo, porque eu duvido, porque eu não sei o que vai acontecer, eu me preocupo. Isso não é falta de fé, meu irmão, isso não é falta de fé, minha irmã. Preste atenção na leitura, que Deus vai revelar para nós, então fique atento, porque este vídeo é importantíssimo e eu tenho certeza que você vai gostar. Pega aí na sua casa Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 1. E antes de nós lermos o capítulo 14, faço questão de reforçar com você que está chegando aqui hoje, se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, aos 13 primeiros vídeos, acesse aqui o texto do vídeo. No texto está o link da playlist, a lista completa com todos os vídeos, para você assistir desde o princípio, para você entender o contexto da leitura, da reflexão, e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Se você ainda não assistiu, assista. E se você já assistiu, vamos dar então com grande alegria para este vídeo importantíssimo do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus. Diz assim: por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João, e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de teu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te és permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou Herodes. Por isso ele prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe a dessem. E mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Desperte essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, abençoou-os. Partindo em seguir os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho.
Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até ti. Disse-lhe ele: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar a orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui fazendo, não é uma continuação, como tem sido feito desde o início do capítulo anterior para este, não coincidentemente, mas providencialmente, São Mateus termina o capítulo 13 e termina o capítulo 14 da mesma forma, fazendo um paralelo, diferenciando dois povos. Os povos de Nazaré, do lugar onde Jesus cresceu, e aqui o povo de Genezaré, uma terra, de certa forma, estranha para Jesus. Lá no capítulo 13, versículo 57, Jesus diz o seguinte, ou melhor, São Mateus diz o seguinte: Jesus, porém, disse-lhes: é só em sua pátria, em sua família, que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Já no último versículo, nos últimos do capítulo 14, que nós lemos hoje, diz o seguinte: apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe ao menos que deixasse tocar a orla de sua veste, e todos aqueles que nele tocaram foram curados. Então nós temos um paralelo, duas realidades, o mesmo Jesus. O Jesus é o mesmo, o Deus é um só. No povo que não tinha fé, poucos milagres. No povo que tinha fé, muitos milagres. Todos os doentes foram curados. Todos aqueles que nele tocaram foram curados. Versículo 36. Olha só, meu irmão, minha irmã, como a fé é fundamental para a nossa sobrevivência e para nós experienciarmos milagres. Quantas vezes nós rezamos, pedimos, mas desistimos, ficamos pelo caminho porque abandonamos a fé. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, e aproveito para recordar, inclusive ontem mesmo postei lá no Instagram uma ladainha para a cura da afetividade. Postei lá e disse: você que namora ou não namora, mas quer se casar e tem às vezes um relacionamento difícil, isso pode ser uma questão espiritual. Reze essa ladainha, deixei uma oração de cura e libertação poderosíssima lá no Instagram. Em breve vou trazer aqui no YouTube também, se Deus quiser, para a cura da área da afetividade, do seu coração, para você ser uma pessoa sarada espiritualmente e ter condições de ser um bom marido, uma boa esposa. E aí me espanta a pessoa perguntar: Flávio, eu tenho que rezar até quando? Eu tenho que rezar quantas vezes? Você tem que rezar até ser curado. A resposta é óbvia. Se eu tenho uma enfermidade, e aqui tem a oração que vai me curar, eu rezo até quando? Até ser curado. Se eu tenho um casamento difícil, minha esposa precisa de conversão, eu rezo por ela até quando? Até ela se converter. Ou então aquilo não é tão importante para mim.
Então, meu irmão, minha irmã, persevere na fé. Peça a Deus que te dê cada vez mais uma fé vigorosa, que faça crescer a sua fé. A fé, como nos fala a palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, ela vem pelo conhecimento, pelo entendimento da palavra, mas ela também é dom de Deus. A fé, uma das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dadas por Deus. Então, se você precisa, e todos nós precisamos, de uma fé mais vigorosa, peça. Peça insistentemente, dobra o seu joelho no chão e peça, Senhor, misericórdia, aumenta a minha fé. Mas, como eu falei no princípio do vídeo, ter fé não é sinônimo de ter todas as respostas. Ter fé não é sinônimo de ter medo. É claro, se você tem uma fé perfeita, talvez você nem se importe com as respostas. Se você tiver uma fé perfeita, talvez você não sinta medo. Mas sentir medo ou não ter todas as respostas não é sinal de que você não tem fé. A fé tem muitos frutos. E um dos maiores dela, senão o maior fruto da fé, na minha concepção, é a obediência. Você quer mensurar, você quer medir, você quer discernir se você é uma pessoa de fé ou não, meça por aquilo que é palpável. Porque a fé, de certa forma, é meio que abstrata, não é? Então, meça por aquilo que é palpável, que você consegue pegar. Meça a sua fé pela sua obediência. Você não pode medir pelo sentimento, porque medo é um sentimento. Eu, Flávio, olha o meu tamanhão. Eu tenho medo de cobra, que é muito menor do que eu. Se aparecer ali um cachorro feroz, um leão, eu não tenho tanto medo como se eu vir uma cobra. Eu tenho medo de cobra. É sentimento que eu não controlo. Meu filho tem medo de escuro. Eu não tenho medo de escuro. Já expliquei para ele, não precisa ter medo. É só você acender a luz. Não tem nada de diferente no escuro, mas ele tem medo. E é o sentimento. Hoje, aqui o vídeo está até um pouquinho mais escuro, porque está chovendo muito lá fora, não dá para vocês ouvirem, né? Nem verem. Mas está chovendo, que só por isso que a iluminação está um pouco pior. O meu sobrinho tem medo de chuva, filho da minha irmã. Como é que você tira isso dele? É um sentimento. Então não meça a sua fé por sentimentos. Meça a sua fé pelo comportamento da obediência, que é palpável. Você tem obediência, você tem fé, mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que você tenha medo. Olha só o que eu acabei de ler com você na multiplicação dos pães. Os discípulos disseram a Jesus, este lugar é deserto, versículo 15. E esse lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí o que é que os apóstolos responderam? Sim, Senhor, vamos lá, pode deixar que eu vou pegar aqui, eu vou operar um milagre, porque eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai multiplicar os pães, vai dar tudo certo, podem vir, comam, comam. Foi isso que eles responderam? Não foi. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o senhor está pedindo para a gente dar de comer para esse povaréu? Sem contar mulheres e crianças, já eram mais de 5.000 homens? Como é que a gente vai fazer isso? Não dá, cara. Não dá. Não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazemos, disse-lhes ele. E aí, depois dessa ordem, eles trouxeram ou não trouxeram? Foram obedientes ou não foram obedientes? Foram obedientes. Foram obedientes. Por isso que Jesus mandou que eles se sentassem na relva,
e distribuiu, abençoou os pães e os peixes e distribuiu para eles, e não apenas eles comeram, se fartaram, mas sobrou ainda 12 cestos cheios de pães e peixes. Olha só a abundância que veio no momento, mesmo quando eles não tinham todas as respostas. Não tinham todas as respostas, mas foram obedientes. Então, olha só, imagina aí, mentaliza, visualiza o que a gente acabou de ler, desse diálogo. Ó, Jesus dizendo, dá-lhes vós mesmos de comer. Senhor, não vai dar. A gente tem aqui 5 pães e 2 peixes. Olha essa galera que está aí. Jesus falou, traz para mim. O que eles poderiam responder? Não, Jesus ficou doido. Não vou perder o meu tempo. Não vou fazer papel de bobo. Porque se esse povão que está com fome me vir levando 5 pães e 2 peixes para Jesus, é capaz até de eu tomar uns tabefes na cara. É capaz até de alguém pular em mim e roubar esses pães. Eu posso ser até espancado aqui. Ou ser ridicularizado. Porque eles vão rir de mim. Ô Flávio, o que você está fazendo aí com esses 5 pães e 2 peixes? Você está pensando o quê? Mas os apóstolos não agiram assim. Eles não tinham todas as respostas. Como vamos fazer isso, Senhor? Não vai dar. Não enxergo uma solução. Não enxergo. Não tinham todas as respostas, mas foram obedientes. Mas foram obedientes. Então, traduza isso para a sua vida. Um povo, olha aqui, ó, capítulo 13, capítulo 14. Um povo não teve fé. O Jesus é o mesmo. O Jesus é o mesmo, no capítulo 13 e no capítulo 14. Um povo não teve fé. Nada de milagres. O outro povo teve fé. Muitos milagres. Todos, versículo 36, todos aqueles que nele tocaram foram curados. Todos. Você precisa de um milagre na sua vida? Se comporte como alguém que tem fé. Não sinta. Se você sentir, é consequência secundária, mas não é o principal. O principal é o comportamento. Senhor, eu estou diante de uma situação como essa aqui, de 5.000 homens, além das mulheres e crianças, que eu tenho que alimentar, eu estou diante dessa missão, que é algo humanamente impossível. Talvez na sua vida, de uma dívida financeira impagável, que você não sabe como é que vai pagar. De uma doença, de uma situação no seu casamento que parece insolúvel, de uma situação com o seu filho, com o seu pai, com o seu vizinho, que parece insolúvel. Se comporte como alguém que tem fé. Você não tem todas as respostas e nem precisa ter as respostas. Quem tem é Jesus. A você basta obedecer. E a mesma coisa na questão aqui de Jesus caminhando sobre as águas. Porque muitas vezes a gente foca na segunda parte da atitude de São Pedro, que fracassou, que fraquejou, que teve medo, que afundou nas águas do mar quando os ventos se tornaram mais fortes. Muitas vezes a gente foca só nisso, mas se esquece da primeira parte, que foi fabulosa, cara. Que foi tremenda. Porque se coloque no lugar de São Pedro. Vamos lá. De noite, naquele tempo, não tinha farol, não tinha essas luminárias que nós temos. Eles estavam num barquinho frágil, no meio do mar da Galileia. Ondas terríveis. O vento era contrário, balançava para lá e para cá. Imagina só, onda cobrindo o mar. De noite você olha e vê algo que você acha que é um fantasma. Ficaram horrorizados, diz aqui a palavra, acabei de ler com você. Deram gritos de terror. Versículo 26. E aí aquele camarada de lá, que se apresenta, sou Jesus. Não tenhais medo. Tranquilizai-vos, sou eu. E aí São Pedro diz, Senhor, se és tu, versículo 28, manda-me ir sobre as águas até ti. Disse-lhe ele, vem.
Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro pulou. Pedro estava no barco, ele pulou do barco, no mar tempestuoso, com as ondas balançando, no escuro, para fazer algo que ele sabe que é impossível. Você sabe que é impossível caminhar sobre as águas, sim ou não? Eu sei que é impossível. Se eu pular na água, eu afundo. Você acha que Pedro tinha essa concepção, sim ou não? Ele sabia disso. Não era uma criança, nem uma pessoa com deficiência. Então, olha só a coragem tremenda, a obediência tremenda de São Pedro à ordem de Jesus. Você teria essa coragem? Eu não teria. Deixa eu ser sincero para você, não vou mentir. Não vou ser aqui, sabe, o bonitão frente às câmeras. Eu me coloco no lugar de São Pedro. Se eu tivesse no barco e Jesus disser, vem, eu não vou não. Pode pular, não pulo. Ainda mais eu que não sei nadar direito, também tenho medo de água. Não vou ficar quietinho aqui, né? Então, olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Apesar do medo, porque a palavra nós acabamos de ler, por isso é tão importante você ter a Bíblia aí na sua casa. Logo em seguida, quando o vento aumentou, o furor das ondas do mar se tornou mais forte, Pedro teve medo e afundou. Mas ter fé não é sinônimo de não ter medo. É sinônimo de obediência. Não é sentimento, como eu falei que eu tenho sentimento de medo de cobra, sentimento de medo de chuva, tenho meu sobrinho. Mas é o que você faz frente ao medo. O medo eu não consigo tirar. Mas mesmo sentindo medo, eu sou obediente. Mesmo apesar daquilo que eu sinto, eu obedeço. Então, meu irmão, minha irmã, você que precisa desse milagre que eu acabei de dizer, se comporte como alguém que tem fé. Mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que você tenha medo. Deixa eu dar um exemplo pessoal para você. Você que está acompanhando aqui desde o primeiro vídeo, já me ouviu dizer diversas vezes que a minha esposa está prestes a ganhar o nosso filho Isaac. Reze por ela, reze por nós, reze pelo Isaac, por favor. Qualquer momento o Isaac vai chegar aí, se Deus quiser, o nosso quinto filho, nosso filho caçula. E a minha esposa tem 36 anos, é jovem ainda, numa idade totalmente fértil. Ela é saudável. Nesse ritmo que a gente vai, a gente tem 4 filhos, ou melhor, né, agora já vamos contar o quinto, né? 5 filhos em 10 anos. Vamos fazer 10 anos de casado. Então, a cada 2 anos, um filho. Graças a Deus. Se a minha esposa tiver ainda aí mais uns 8 anos de fertilidade, e a gente fizer uma conta por baixo, são mais 4 filhos. Eu vou inteirar 9. É fácil ou é difícil? Dá medo ou não dá medo? Eu tenho todas as respostas ou não tenho todas as respostas? Não tenho todas as respostas. Eu tenho preocupação frente à criação dos meus filhos, frente à minha vida. Será que eu vou dar conta, Senhor? Será que, inclusive, eu vou dar conta em termos de saúde? Será que eu vou ter saúde para isso? Porque o tempo vai passando, eu vou ficando velho. Hoje eu estou muito mais cansado do que há 10 anos atrás, para acordar de madrugada, para trocar fralda, para ir para o hospital. E cuidar de 5 filhos é muito mais difícil que cuidar de 4, que cuidar de 3, que cuidar de 2. Cuidar de 9 é muito mais difícil que cuidar de 5. E financeiramente, será que o meu filho vai ficar doente? E a minha esposa como vai ser? E etc, etc, etc. Eu não tenho todas as respostas e eu tenho medo. Não adianta eu dizer para você que não dá medo. Dá medo. Mas eu não me acovardo, nem desobedeço. Eu tenho a consciência que a manifestação da minha fé não é por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu faço. Então, apesar
de não ter todas as respostas, apesar de eu ter medo, nós somos abertos à vida, porque é isso que Deus quer de todo casal. Não apenas cristão, católico, mas de todo casal. Deus é o Deus da vida. Qualquer método contraceptivo é pecado mortal. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Mesmo que eu tenha que passar pelo medo, mesmo que eu tenha que passar algumas preocupações, eu obedeço. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. E pode ter certeza absoluta, assim como Deus fez Jesus nosso Senhor, na multiplicação dos pães, e não apenas alimentou aquele povo, mas ainda sobrou 12 cestos repletos de pães e peixes. Deus dá e Deus dá em abundância. Assim Deus faz na minha vida, na vida da minha família, e assim Deus também fará na sua vida, se você for uma pessoa obediente. Então, a partir de hoje, não meça a sua fé por aquilo que você sente. Meça a sua fé por aquilo que você faz. Mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que em algum momento você sinta medo, obedeça. Obedeça a Deus e eu tenho certeza absoluta que você jamais vai se arrepender. Chegamos então, graças a Deus, ao final de mais esse vídeo. Agora eu quero saber de você uma coisa diferente. Escreva para mim nos comentários, por favor, o dia que você assistiu este vídeo. Hoje é dia 15 de janeiro de 2026. É o dia que eu estou gravando e publicando este vídeo. Você assistiu hoje, amanhã, depois? Escreva para mim a data, porque eu quero saber quanto tempo que as pessoas estão levando para assistir os vídeos. Então, por favor, escreva para mim aqui, por gentileza, a data que você está assistindo este vídeo. E, por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo para que os nossos irmãos e irmãs recebam de Deus essa graça de uma fé vigorosa, de uma fé que transforma e nós possamos, todos nós, experimentar muitos milagres na nossa vida. E o maior de todos os milagres, aquele que nós mais precisamos, é a nossa salvação lá no céu. Quanto com você, te espero amanhã, se Deus quiser, para o nosso próximo vídeo. Beijão, fique com Deus!